Olá pessoal, como que vocês estão? Quanto tempo, na verdade, que eu não faço um vídeo aqui para apresentar os materiais e conversar um pouquinho com vocês. Venho mostrando aí aqui no nosso canal muitas estratégias que vocês podem desenvolver com as suas crianças. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de atividades para trabalhar com crianças que apresentam aí dificuldade na leitura e na escrita e que possa aí também ter um transtorno, né, de aprendizagem, seja ele aí de leitura ou escrita, né, como a gente nomeia dislexia e a desortografia, enfim. Quero apresentar aqui para vocês alguns materiais que eu trouxe. Trouxe também sugestões de 2 jogos que eu acho muito bacana para vocês estarem trabalhando com as suas crianças, para trabalhar essa questão da atenção, né? A gente sabe que sem atenção a criança vai ter muito mais dificuldade para aprender, essa aprendizagem acaba não acontecendo, né? Porque a criança acaba se dispersando. E aí eu quero então mostrar um pouquinho para vocês este material que vem aqui junto, né, com este recurso, que vai trabalhar diversas habilidades aqui em relação ao transtorno, né, da leitura e da escrita. Vocês sabem que é um processo, né, gente? Para ler não é simplesmente você só decodificar. Por trás da decodificação, da codificação, tem outras habilidades que são de extrema importância para a criança, né? E quando a gente fala também da questão da escrita, a gente tem outras habilidades, né, habilidades motoras, habilidades visomotoras, enfim, que também precisam, né, estar bem desenvolvidas, assim como a percepção e tal. Então esse material, ele é muito bacana porque ele vai seguir, né, uma ordem aí de habilidades que a gente tem que desenvolver com as crianças. Aqui já trabalhando essa questão da percepção, é muito importante a gente trabalhar a questão da percepção, a questão visomotora, porque para a criança começar a escrever, para a criança começar a fazer os seus traçados, ela precisa ter, né, este olhar atento, este olhar passando essas informações aí para este cérebro e depois ela poder então registrar, né? Então, quando a gente trabalha com essas atividades como essa, por exemplo, ela é muito bacana para a gente poder trabalhar com a criança essa questão da percepção, da compreensão. Essa atividade aqui eu também gosto muito, ela assim, ela é muito legal porque ela trabalha diversas habilidades, né? Vocês já devem ter visto materiais como esse daqui, com atividades, né, parecidas a essa, que vai trabalhar essa questão da criança identificar, né, compreender, analisar as quantidades. Olha o tanto de coisa que uma única atividade já propõe, né? Fora atenção compartilhada, porque ela tem que olhar aqui a quantidade, depois ela tem que passar a informação para cá, né? Então, são muitas habilidades que a criança vai desenvolver com uma atividade como essa. Então, antes da criança, né, ter esse processo de escrita, a gente já tem que desenvolver essas habilidades. Muitas vezes a criança chega pra gente no primeiro ano, segundo aninho, com um monte de defasagens e a gente vai lá lotando um monte de conteúdo, né, que tem que seguir ali aquela grade curricular. Então essas atividades elas ajudam bastante nisso. Essa outra atividade ela é muito bacana também porque, nossa André, mas a gente está falando de leitura e escrita, o que isso tem a ver? Né? Aqui a gente vai estar trabalhando com a criança a questão de sequência, né? A questão de ordem, de organização, até porque a criança tem que saber que a gente começa do esquerdo para o direito, né, para poder fazer a escrita. Então atividades como essa que trabalha a sequenciação, que trabalha a atenção, a compreensão da criança, ela ajuda bastante neste processo também da construção aí da escrita dessa criança, né? Então, é uma atividade muito bacana. Depois tem outras atividades aqui relacionadas à questão de traçado, a questão aqui que eu gosto bastante de simetria. Deixa eu pegar aqui uma simetria para a gente poder desenvolver com a criança. Então, veja que antes de começar a desenvolver questões relacionadas à leitura e à escrita, eu preciso trabalhar com diversas outras habilidades, né? Então, é importante. Essa daqui de percepção, ela é muito bacana para desenvolver com a criança, justamente aí na educação infantil, né? Porque é um período que a gente tem que estimular essas compreensões. E aí, depois dos desafios, a gente começa, então, tem essas outras atividades assim que também são muito bacanas para a gente desenvolver com as crianças, que vai trabalhar essa questão do raciocínio lógico. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que eu vou desenvolver a matemática com a criança na educação infantil? Já com atividades como essa, estratégias como essas, vão contribuir de forma assertiva
para nossa criança ir estimulando e desenvolvendo as habilidades aí do raciocínio lógico. Então essas atividades elas trabalham bastante essa questão do raciocínio lógico, trabalha muito a questão visoespacial, né? Trabalhar com a criança lateralidade, trabalhar com a criança sequência, a percepção. E aí depois a gente começa com a questão da consciência fonológica. Então aqui eu vou trabalhando com a criança, né, o som inicial de cada palavra, de cada imagem. Então aqui, gente, só nessa atividade eu posso desenvolver com a criança a partir de massinha, posso trabalhar com materiais móveis, né, letras móveis, e depois trabalhar com a escrita. E aí, se a criança está nesse primeiro ano, a gente vai trabalhando, estimulando com ela primeiro com material concreto, gente. Muitas vezes as pessoas compram os recursos e falam, mas eu só tenho uma possibilidade de usar. Não, gente, recurso é assim, não é o recurso sozinho, é o objetivo que você pretende com o recurso. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu quero tal recurso. Eu falo, olha, eu acho que para você é mais indicado esse daqui. Por quê? Para o objetivo que você pretende, talvez esse recurso ele vai te dar um suporte, mas não a longo prazo. Né? Então eu gosto de fazer os recursos pensando nas diversas possibilidades que ele vai poder agregar para vocês. Então, por exemplo, quando eu pensei nesse material, eu fui pensando, né, nas crianças que eu faço atendimento, que já tem o quadro aí de dislexia, né? Então já passou aí dos 9 anos, já passou do processo de alfabetização. E aí quando a gente vai aprofundando mais sobre essa questão, né, das dificuldades que ela tem, por isso que a avaliação ela é extremamente importante, porque é na avaliação que a gente consegue identificar o que a criança já sabe e o que a criança tem déficit, né, por conta do transtorno ou da deficiência. Então às vezes o pai fala assim, é porque eu já fiz a avaliação com psicólogo. Gente, a avaliação feita com psicólogo não vai ser a mesma avaliação que a minha, porque a minha avaliação vai estar relacionada com essas questões cognitivas, com as questões, né, muitas pessoas não gostam de usar o termo habilidades acadêmicas, mas eu uso porque eu acho que no momento é o que enquadra, né, essas questões cognitivas da aprendizagem, a forma como essa criança aprende, quais são as dificuldades que essa criança tem, como que o cérebro dessa criança aprende. Então a avaliação, ela não é só feita por fazer. O grande objetivo dela é que a gente consiga aí fazer com que a criança possa apresentar, mostrar pra gente, né, as habilidades que ela já tem, né, que ela já adquiriu e quais são os déficits que ela tem. E a partir disso, a gente compreender como que o cérebro dessa criança aprende. Então, todos os materiais que eu proponho aqui para vocês, que eu passo aqui no meu Instagram, né, no meu canal do YouTube, enfim, nas minhas outras redes sociais, todos eles, gente, têm o objetivo de atender, né, as principais demandas que eu tenho aqui nos meus atendimentos de crianças, né, que eu vejo na escola e também do que a gente vai analisando, né, no contexto aí que a gente vai encontrando. Então, essas atividades, elas são propostas a partir de estudos de caso, né? Eu digo que, assim, as crianças que eu atendo, as crianças da sala de aula, né, sou professora de inclusão também, a gente vai percebendo, né, já na educação infantil, os déficits que elas encontram, e aí eu vou construindo materiais relacionados a isso, tá? Então, essa atividade aqui, antes de chegar na escrita propriamente dita, eu vou trabalhar com a criança o som da letra, né, o som inicial. Eu vou trabalhar com material móvel para ela reconhecer qual que é a letra que a gente vai usar no sapato e da zebra. Olha, tá vendo a intencionalidade? Sapato, zebra, né? São sonzinhos aí diferentes, mas que tem crianças que se confundem. Então, foi colocado aqui atividades, ó, girafa, janela. Então, quando, né, eu faço essa construção, já tem uma intencionalidade. E aí você, professor, vai estimulando a criança a partir, né, desses recursos. Então, são várias imagens aí que você vai desenvolvendo com a criança. Depois a gente tem da letra inicial, a gente tem a questão da sílaba, né? Então, nesse daqui, por exemplo, eu trabalho ainda com a literação, mas aqui já muda um pouco, porque aqui eu vou trabalhar com a letra inicial e aqui eu já trabalho com a palavra. Então, a criança já vai ter que escrever para mim a palavra.
É claro que antes de chegar aqui, eu vou trabalhar com massinha, eu vou trabalhar com letras móveis, né? Eu posso trabalhar com separações de sílabas, enfim. Várias habilidades e estratégias eu posso a partir desta folha. E aí, depois, sim, eu vou trabalhando a questão das sílabas. É que eu fiz bastante atividades aqui, ó. Aí chegamos na sílaba. Então, agora eu vou trabalhar o que é a consciência silábica, tá? Então, aqui a gente trabalha com a criança a consciência silábica para desenvolver com ela essa questão da compreensão da audição, né? De como esse cérebro está decodificando essas informações. Então, são atividades aqui, são propostas que vai estimular a criança o reconhecimento dessas sílabas. Uma coisa que eu percebo bastante, gente, é que as crianças assim, já com o diagnóstico fechado, né? Quando a gente pede para ela fazer uma atividade que ela tem que apontar pra gente, por exemplo, a sílaba forte, ou a sílaba inicial, ou a sílaba que rima, né? Que é aquela mais tônica e tal, eles têm uma dificuldade dessa compreensão, né? De decodificar essa informação pra gente. Então, quando a gente trabalha a consciência silábica com eles, a gente consegue ajudar essas crianças a desenvolver a habilidade, né, dessa compreensão, dessa decodificação silábica. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, é jacaré, né? E aí eu peço para ela qual que é a palavra aí do meio, faço com a massinha, né? Qual é a palavra que eu posso formar a partir do K? Então ela vai ter que primeiro me dizer que a palavra do meio, a sílaba, desculpa, né? A sílaba do meio é a K, e aí o K, e aí ela vai ter que falar caramelo, cabelo, casa, enfim. Então eu vou construindo a partir dessa palavra, né, outras palavras. Ou, por exemplo, o jacaré. O que a gente pode falar, né, apesar desse ré aí, o sonzinho do R mais forte, como que eu posso construir uma outra palavra. Então a gente vai brincando, né, com essas palavras, com essas sílabas, e aí a gente vai desenvolvendo essas habilidades com a criança. E aí aqui tem este outro material que é muito importante, porque muitas crianças com dislexia, por exemplo, troca muito, confunde muito o P com B, com T, com Q, enfim. E aí aqui ela tem que o quê? Ela tem que identificar qual que é a palavra intrusa, né? Então essas aqui são algumas das coisas que tem dentro desse material. E aí uma coisa que eu acrescentei nesse material que é muito bacana também, mas antes disso tem essa outra atividade aqui, ó, pra gente trabalhar com a criança atenção. Então a gente estimula essa questão da decodificação, da percepção, da atenção, né, da criança, atenção compartilhada, porque ela vai ter que ver qual que é a letra, qual que é a cor que ela tem que pintar de forma correta. Essa atividade aqui, gente, eu tenho crianças com dislexia que quando eu dou uma atividade assim bem similar a essa, né, os meus materiais que eu utilizo lá no consultório, 90%, né, quando são assim impressos, são atividades que eu faço, que eu construo. Porque eu vou identificando as dificuldades da criança e em cima disso eu vou trabalhando aí com as atividades. Outros 10% são materiais que eu compro de outros profissionais que eu acho que são materiais interessantes, então não uso só os meus materiais, né? Quando eu vejo que é um material bacana que vai contribuir, eu também compro, porque essas trocas são importantes, né? A gente tá sempre aprendendo. Então essa atividade aqui, gente, a gente estimula muitas coisas com as nossas crianças. Então aqui a gente consegue estimular a questão da atenção seletiva, a gente trabalha a atenção compartilhada, né, que ela vai ter que decodificar aqui, identificar a cor, e aí qual que é o tipo aqui da letra, né, que ela vai ter que utilizar, e aí ela vai ter que encontrar, então ela tem que ter cuidado para ela não se confundir, né, então é uma atividade muito bacana que dá pra gente trabalhar com as crianças também. E aí o que eu acrescentei nesse material, diferente do outro material, um primeiro que eu fiz sobre dislexia, que ele trabalha mais essas questões das habilidades preditoras, mas aqui eu vou começar a trabalhar com a criança a questão dos textos, da construção do texto. Porque o que eu percebo, né? E muitos vão perceber também, a criança com dislexia, ela vai ter muitas dificuldades na leitura, mas também nessa questão da construção do texto,
questão de parágrafo, questão de acentuação, de pontuação, nunca sabe onde coloca a vírgula, ponto final. É claro que a gente se confunde às vezes também, mas eles têm muita dificuldade nessa questão. E muitas têm também questões ortográficas, né? Então, quando eu vou preparar os materiais, eu vou já pensando nessas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, dentro desse material, eu vou fazendo, né, com ordem aí de dificuldade, níveis de dificuldade, essa construção do texto. Então, no primeiro momento, ela vai ter que ler a imagem e depois, desculpa, ela vai ter que ler a imagem. Ela vai ter que ler a frase e aí depois ela vai ter que identificar a imagem aqui. Vejam que são imagens parecidas, então a criança vai ter que prestar muita atenção para que ela não erre qualquer informação. E aí depois a gente vai aumentando aqui, ó. A gente vai aumentando nessa construção do texto. E aí, para completar esse material, a gente tem, eu mostrei para vocês ontem, né, a de rima, que vem junto com esse kit aqui de transtornos de aprendizagem, mas vem também, olha só, esses cards, essas cartelas aqui, que você vai trabalhar com a criança para ela construir a frase, né? Como eles têm muita dificuldade na construção do texto, a gente começa então construindo a frase e aí depois a gente tem uma outra atividade que vai estimular a criança a analisar a imagem e a partir disso construir o texto. Então são atividades que buscam trazer não somente a questão, né, dos prejuízos da leitura e da escrita, mas também estimular outras habilidades, né, habilidades de atenção, de compreensão, de percepção visomotora, visoespacial. A gente trabalha essa questão da literação, a questão da rima, consciência silábica. Então, veja, no único material, e rimas, né, claro. Então, no único material, a gente consegue trabalhar com diversas habilidades que o transtorno de uma aprendizagem aí ocasiona, né, para as crianças. E quando a gente começa a trabalhar essas habilidades, essas atividades com materiais significativos, a gente começa a ver resultados muito potentes aí, resultados muito significativos em relação às nossas crianças. Pra gente finalizar, eu trouxe aqui duas dicas de dois jogos que eu gosto bastante. Um é este daqui, né, que ele vai trabalhar essa questão do raciocínio lógico, da percepção, da atenção. O nome dele é Jogo das Cores. Ele vem assim, ó. E ele é muito bacana porque ele vem com a cartela, onde a criança vai ter que analisar. Ai, não vou conseguir abrir, né? Então a criança vai ter que analisar e vai ter que fazer a construção com base nessa informação. E aí ele tem os níveis de dificuldade. Então esse lado a gente monta e esse lado também. Então é um material muito bacana, que eu gosto de trabalhar nas minhas sessões. As crianças às vezes ficam enlouquecidas. Ai, mas é muito difícil, porque ele realmente exige... Tem alguns cards que exigem muita atenção, muito raciocínio lógico da criança, muita paciência, né? Então usa muito essa questão do sistema inibitório da criança. E este outro aqui, gente, ele é maravilhoso também, sou apaixonada, que ele trabalha essa questão do raciocínio lógico, trabalha a questão da percepção, visomotora, visoespacial. Então ele tem as situações problemas, ó, tem as situações problemas, e aí a criança tem que montar de acordo com a situação problema que ele encontra. É maravilhoso esse tipo de recurso. Eu amo recursos assim, porque eu uso, no caso, os meus materiais. É claro que aqui, né, quando eu tô trabalhando essa questão do raciocínio lógico, da atenção, para cada sessão, né, eu uso aí os recursos apropriados, mas o que eu sempre intercalo, né? Eu vejo dos meus materiais que vai trabalhar essas habilidades, levo também pra gente poder desenvolver, né, no nosso consultório. Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Ficou um pouco longo, porque eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre, né, como utilizar esses jogos. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Esses cardzinhos vêm junto, tá, com o kit aqui dessa apostila dos transtornos de aprendizagem da leitura. Na verdade, eu vou pôr leitura e escrita, porque a gente estimula os dois, mais o jogo de rimas, tá? Então, quis fazer esse vídeo, porque muitas vezes eu apresento para vocês os recursos, e aí acabo não falando muito, né, de como que vocês podem utilizar, tá bom? Querem mais vídeos como esse mostrando para vocês possibilidades com os recursos? Coloca aí, eu quero, que aí eu monto para vocês outros vídeos falando aí dos materiais
materiais de cores, materiais das músicas infantis, os materiais lá das habilidades matemáticas e assim por diante, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!